Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 14 da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los. Bom dia, pessoal. Daniel chegando, já tinha alguns alunos, ó, o Vitor aparecendo ali. Bom dia, Vitor. Joia. Ricardo, Ariane, Franciele, Alícia, José Igor, Érica, Ricardo, Andressa, Rafaela, Natália, Érica, Brenda. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Daniel aparecendo ali agora. Nayane também. Bom dia, Nayane. Ler o conteúdo da aula de hoje? Beleza, Vitor colocou um joinha ali, Daniel. Igor César chegando, Natália, Nayane, Érica, Rafaela também falaram que leram. Ótimo. Isso é importante. O que vocês acharam? Que a gente vai começar um novo tipo de integração hoje, né? Um pouquinho diferente do que a gente tinha feito com integração dupla e integração tripla. Hoje a gente vai mudar um pouco o meu domínio de integração, né? A gente vai começar a integrar sobre curvas, preparando o terreno lá na frente para o cálculo vetorial, fazer a conexão de integração dupla e tripla com integração sobre curvas, né, com os teoremas de Green, Stokes e de Gauss, da divergência, lá no finalzinho do curso. Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é preparar o terreno para uma coisa maior que vai vir aí pela frente ainda. O que vocês acharam? De início achei confuso, mas a aplicação é tranquila. Tranquilo, né? Vocês viram que a ideia é calcular a área de uma cortina, digamos, né? Ou seja, só que a diferença é que, em vez de ser uma coisa plana, né? Que se fosse um intervalo de reta, seria uma integral do cálculo 1, né? Aí, essa coisa, o Cleverson chegando aqui, aí, agora, o domínio de integração pode ser uma coisa sinuosa, por exemplo, né? Ou seja, uma curva qualquer, com o Cleverson aparecendo ali também, com uma... A gente fala que uma reta também é uma curva com curvatura zero, né? Ou seja, curvatura gaussiana, que eu estou falando aqui lá do conceito de geometria diferencial. Então, toda curva está relacionada a uma curvatura, né? Uma curvatura gaussiana, uma curvatura média. Então, a reta, por exemplo, se você pega essas curvaturas como sendo zero, é uma curva, né? Ok? Então, hoje a gente vai pegar uma curva no sentido curvado mesmo, né? Que não seja reta, para poder definir integrais sobre esse tipo de região, né? Não sei se podemos definir como sendo região, é sobre um domínio de integração, né? Esse domínio de integração vai ser uma curva. Ok? Então, já somos 16. Podemos começar? 10:04. O pessoal vai chegando com o tempo. A Ariane falou sim. Então, vamos lá. A aula de hoje, a aula do dia 5/11, integrais de linha, ok? Então, a nossa aula 14, semana que vem a gente faz a aula 15 e 16, e aí na segunda-feira da outra semana nós temos a nossa segunda avaliação, né? A cada 8 aulas, nós temos uma prova. O curso tem 24 aulas no total, né? Aulas que a gente fala no sentido síncrono, aqui que a gente está fazendo. Então, nós vamos começar o capítulo 5. O capítulo 4, na verdade, foi só uma sessão, né? Foi só para poder, foi o que a gente viu na aula passada, para a gente poder permear o que a gente precisa, na verdade, a respeito de definir aqui na aula de hoje. Mais na frente a gente vai aplicar o que seria aqueles campos vetoriais, eles vão fazer mais sentido, né? E os campos escalares que a gente viu na aula passada. Hoje a gente vai falar desse conceito. Esse conceito ele não é tão jovem, né? Ele começou no início do século XIX, que são chamadas integrais de linha. Então,
Qual que é a diferença, né? A gente vai ter uma integral aqui, ó. Ela é parecida com a integral unidimensional, que é aquela mesma integral simples que a gente começou o curso de cálculo 1, a parte final do curso de cálculo 1. Só que lá a gente integrava sobre um intervalo, AB, né? Agora nós vamos integrar sobre uma curva. Então, essa curva aqui, não necessariamente ela precisa ser um intervalo de reta. Então, a diferença é essa aqui. Então, esses problemas, eles eram aplicados onde? Né? Eles eram aplicados nesses estudos aqui, ó, escoamento de fluidos, forças, eletricidade e magnetismo. Geralmente, sempre relacionado, Derek chegando aqui, sempre relacionado com a física, geralmente, né? Essa parte do cálculo. Desde de integral simples lá, que vocês viram, por exemplo, o trabalho, por exemplo, a área, né? Abaixo lá do gráfico da força, né? E tal, desde aqueles conceitos mais simples possível da física, até as equações de Maxwell, né? Do eletromagnetismo, estão inteiramente interligadas, né? A questão do cálculo com a física, né? Nas aplicações. Então, para a gente começar a falar, a gente vai falar das integrais de linha no plano. Logicamente, a gente pode fazer a parametrização também no espaço, que seria outro conceito. A gente pegaria uma função de 3 variáveis. Então, aqui a gente vai começar com um caso onde as minhas integrais de linha, elas estão no plano. Então, para começar, eu vou pegar uma curva dada por as equações paramétricas. Como é que isso funciona, né? Quem que é esse x igual a x de t e quem que é esse y igual a y de t? Essas duas funções componentes aqui, ó, elas definem uma função vetorial. O que é uma função vetorial? É uma função que toma valores em R2, R3. Então, nesse caso aqui, ó, essa R, ela está definida no intervalo AB. Por quê? Porque o T está no intervalo AB, tá vendo? E ela toma valores no R2. Como que isso funciona? Você pega um T qualquer, aqui, né, no intervalo AB, e qual que é a imagem dele? A imagem dele tem duas coordenadas. Quem são essas duas coordenadas? É a minha função x de t, que eu estou chamando de a primeira coordenada, e minha função y de t. Ok? Então, essa aqui na direção y, ou seja, você pega aqui mais embaixo, tem um desenho, tá vendo? Você pega um t no intervalo AB. Por enquanto, não preocupe com a Bruna aparecendo ali. Por enquanto, não preocupe com a partição que a gente vai fazer aqui para poder explicar a soma de rima, não. Eu só quero explicar o conceito da função vetorial. Então, eu pego o intervalo AB, tá vendo? Opa, o B vai ter aqui. Eu pego o intervalo AB. Desse intervalo AB, eu pego uma função R que sai desse domínio e associa um ponto qualquer aqui, ó. Gabriel chegando. E associa um ponto qualquer. Esse ponto qualquer, Paulo, esse ponto qualquer, vocês concordam que ele tem coordenada x de t e y de t? Beleza? Ótimo. Então, isso que é uma função vetorial. Ela pega um ponto aqui, ó, tá vendo? Pega um ponto qualquer t e associa esse t a uma função de duas. Essa r de t é uma função de duas coordenadas aqui, tá vendo? Ela toma valores no R2. Então, isso aqui é o que a gente chama de uma equação vetorial. Então, esse r de t é uma equação vetorial. Agora, eu vou supor que essa curva C seja suave. O que significa isso? Significa que ela não tem bico, né? Ela não tem quina, ela seja uma função diferenciável em todo ponto. Então, aqui, ó, isso significa que a derivada, tá vendo? Ela é contínua e ela é diferente de zero. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a partição do intervalo AB. Então, o que vocês viram aqui nesse desenho aqui, que está um pouquinho poluído, na verdade, é a partição que eu estou citando aí em palavras, né? Ou seja, aqui está digamos, o pictograma, né? O pictório, né? A figura que relaciona a partição que eu estou falando lá em cima. Ou seja, eu peguei esse intervalo AB, dividi ele em N pedaços, tá vendo? O Gabriel aparecendo ali. Dividi ele em N pedaços, joia? Dividi ele em N pedaços. O que eu faço? Como é que eu faço para dividir em N pedaços? Eu pego, né?
Não gostei do lugar aqui, ó, o fundo do Gabriel lá tá caprichado, né? Ar livre, natureza. Eu tô aqui enclausurado aqui dentro do escritório aqui, ó, como vocês podem ver. Voltando aqui, o que eu faço para poder dividir em N pedaços? Eu pego o da frente menos o de trás, né, o tamanho do intervalo AB, e divido por N. Concorda que isso vai dar N pedacinhos, né? Esses N pedacinhos são exatamente esses camaradinhos aqui que eu estou chamando de TI-1 até TI. Cada um desses camaradas tem tamanho ΔT. Beleza? ΔT é o comprimento de cada um deles. Mini quintal. Então, o que acontece? Então, se eu pego o meu XI como sendo um X de TI e meu YI como sendo um Y que depende de TI, então concorda que eu vou ter pontos correspondentes? Então, imagine que você pegou, por exemplo, esse TI aqui, ó. Se eu peguei esse TI, vocês concordam que ele vai ter um X de TI e também um Y de TI, não vai? Isso eu estou chamando desse ponto aqui, ó, PI. Tá vendo? Então, eu tenho esse ponto PI aqui, ó. Então, o que acontece? Quando eu pego esses ΔTs, vocês concordam que ele vai dividir para cada pedacinho aqui, ó, entre TI-1 até TI, você vai ter um pedacinho aqui de arco também, correspondente? Esse pedaço de arco aqui do ΔT, ele vai levar pela função R lá no pedacinho de arco que vai do PI-1 até o PI. Concorda? Isso acontece? A partição, se eu cortei cá embaixo, eu fatiei a curva C lá em cima também, através da minha função vetorial. Então, isso que é uma partição, tá vendo? Então, o que acontece? Eu vou ter esses camaradas que eu chamei aqui de subarcos. Esses subarcos, eles vão ter comprimentos. Ok? Por exemplo, se você pega do P0 até o P1, que é esse primeiro aqui, ó, que está relacionado ao quem? Ao ΔT1, ele vai ter um comprimento, não vai? Esse comprimento aqui de P até P1 eu estou chamando de ΔS1. Depois de P1 até P2, eu vou chamar de ΔS2. E assim sucessivamente, até chegar no último aqui, ó. Tá vendo o último aqui, ó? Esse último aqui tem comprimento ΔSN. Então, esse aqui, Iago chegando. Então, esse aqui está relacionado a quem? Está relacionado ao ΔTN, né? Que é o último lá, né? Ou seja, terminando aqui a minha partição. Bom, então eu tenho esses subarcos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu poderia escolher a extremidade esquerda ou a extremidade direita, como é de costume. Mas aqui o que acontece? Eu escolhi um camarada no meio, um ponto amostral, que eu estou chamando de TI asterisco. Esse TI asterisco pode ser o ponto médio, por exemplo. Beleza? Soma os dois e divide por 2, né? Soma os extremos e divide. Então, esse ponto médio, ele vai gerar também um ponto médio lá no arco, não vai? Sim ou não? Ok? Esse ponto médio TI asterisco, ele não vai gerar um PI asterisco lá em cima, contido no arco? Beleza, então, ó, pra você ver. Então, ele gerou esse camarada aqui, ó, o PI asterisco, escolhi um TI asterisco nesse subintervalo aqui. Então, aqui a figura abaixo está exatamente mostrando o que a gente falou aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma função f. Ó, vocês lembram lá que eu tinha um t aqui. Esse t caiu no mundo R2, não foi? Peguei a função daqui para cá, R. Esse ponto aqui é um ponto x de t, y de t. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma função f saindo aqui do mundo R2, caindo em R. Então, ó, pra você ver, tá vendo essa função aqui, ó? Então, essa função aqui, ela vai ser aplicada exatamente nesse ponto. Então, aqui, eu vou ter quem? Eu vou ter o f de x de t, y de t, um número real. Ou seja, a minha função f, ó, uma função de duas variáveis, o domínio é D, imagina que aqui tem um D aqui, ó. De forma que esse D aqui contém a curva C. Beleza? Então, a função está definida em D, que contém a curva, tá vendo?
Aí a gente vai calcular f exatamente nesse ponto amostral, beleza? Observe que eu peguei um TI asterisco aqui, aqui eu fiquei com esse ponto aqui foi o PI asterisco, e eu vou calcular o F de PI asterisco. Lembrando que o PI asterisco tem duas coordenadas, beleza? Tem o XI asterisco e o YI asterisco. Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou... Como que eu faço para poder... Aqui, ó. Eu vou pegar F nesse ponto e vou multiplicar pelo comprimento de cada arco. Tá vendo que aqui, ó, para cada... Lembra que aqui tinha um pedacinho aqui de PI menos 1 até PI? E aqui tinha um pedacinho de arco da curva, que é o delta SI. Para cada um, né? Para cada I eu vou ter um pedacinho, não vou de arco. Então, eu vou pegar a função, multiplicar pelo arco e vou somar tudo. Quando eu faço isso, o que é que eu vou ter? Isso aqui vai ser semelhante à soma de rima, tá vendo? E agora, se eu pegar esse limite dessa soma e fazer o n para mais infinito, é o que a gente tem o processo de passar da soma de rima para o processo de integração definida, não é isso? Então, a gente vai ter o quê? Vai ser uma fórmula análoga, né? O que a gente aprendeu para integrais unidimensional. Então, a definição da integral de linha vai ser o quê? Agora vai ser uma integral sobre a curva, tá vendo? Da minha função. E observe que aqui, ó, lá no curso de cálculo 1, a gente pegava um dx, não era? Por que era dx? Porque era só na direção x. Era como se você pegasse o segmento de reta de A até B, o y ali era zero, não era? Só o x que variava de A até B. Então, por isso que aqui ficava dx, né? Mais embaixo a gente vai ver essa relação. E aí, quem que é esse ds? Esse ds aqui é exatamente um pedacinho dessa curva C. Né? Essas curvas C não foi quebrada em N pedacinhos delta SI, com I variando de 1 até N. Então, quando você pega o limite dessa parte aqui que a gente somou, ó, fazendo o n ir para mais infinito, a gente tem exatamente a definição da integral de linha. Então, a integral de linha de uma função de duas variáveis sobre uma curva C, observe que aqui aparece ds aqui vai ser o elemento de comprimento de arco, beleza? Ela é dada através do limite dessa soma aqui de rima. Como que a gente vai calcular o comprimento, né? Aqui é uma fórmula que calcula o comprimento total. Essa fórmula aqui é a mesma que vai estar lá na seção 8.2 do livro do volume 1. Esse x' que aparece aqui, esse y' que aparece aqui, na verdade, é como se você... Como é que você calcula um... Imagina que você tem um pedacinho de curva assim, ó. O que você faz? Você pega os vetores x' de t e pega y' de t e calculo o resultante aqui, ó, para poder aproximar o comprimento de arco. O que você pega? Você pega essa hipotenusa aqui. Por isso está dando a raiz quadrada de x' ao quadrado, né, que seria um cateto, tá vendo? Y' ao quadrado, que seria o outro cateto. Aí essa raiz quadrada seria essa hipotenusa. Então, esse camaradinha que está aqui vai aproximar o ds. Beleza? Então, como você calcula a fórmula para o comprimento? É utilizando isso aqui, ó. Essa é a fórmula que você calcula o comprimento de uma curva. Imagina que você tem uma curva que vai de A até B. Como é que você calcula o comprimento dessa curva? Você parametriza, porque cada ponto sobre essa curva ela vai ter coordenada x de t, y de t. Então, você vai estar... Se você sabe quem é x de t, você vai saber quem que é o x', que está aqui, tá vendo? Se você sabe quem que é o y de t, a coordenada y, você vai saber quem que é o y'. E pronto. Eleva ao quadrado, faz a conta, calcula a integral. Essa integral aqui é a integral lá do cálculo 1, tá vendo? dt. Ficou claro o comprimento de arco para uma curva qualquer? Como é que a gente calcula? Beleza. O pessoal do chat aí tá caladinho. Somos o quê? 22 pessoas? O Ariane falou que ficou.
Então, beleza. Paulo também falou que ficou. Então, aqui fala que a argumentação semelhante pode ser utilizada para mostrar que se f é uma função contínua, então o limite na definição acima sempre existe. Porque a gente sempre passa do processo do limite da soma de rima, né? E aí a gente tem que pensar, será que o limite existe? Porque a integral de linha, ela está definida como sendo o limite de uma soma de rima. Então, se a função for contínua, beleza? Esse limite vai sempre existir. Então, para vocês verem. Então, o que acontece? Eu vou utilizar esse ds aqui, ó, exatamente a fórmula que a gente viu para calcular a curva, tá vendo? Ó? Eu vou pegar essa curva C aqui, ó, a integral de f de xy ds sobre a curva. O que eu vou fazer? Eu vou transformar no lugar desse x, eu vou parametrizar ele, tá vendo? Vou chamar de x de t. No lugar desse y, eu vou chamar de y de t, variando de a até b, tá vendo? O t varia de A até B, e o comprimento de arco aqui, a gente viu a fórmula que poderia ser exatamente essa aqui, ó. Esse L que aparece aqui, ó. Ok? Então, é uma maneira, na verdade, essa aqui é o que a gente usa mesmo para poder fazer a conta, né? A gente não vai fazer a soma de rima, calcular limite, pegar a ponta amostral. Aqui lá eu mostrei para vocês como é que chega na fórmula, né? Da teoria. Mas, no fundo, que a gente utiliza essa fórmula aqui da 5.1 para poder calcular a integral de linha. Então, aí você pode perguntar, se uma pessoa parametrizar a curva com um determinado x de t e y de t, e outra pessoa achar outra parametrização de forma que vai descrever a mesma curva, o valor da integral de linha vai ficar diferente? O que vocês acham? A parametrização, vocês concordam que não é única, né? Você pode haver funções diferentes de forma que geram a mesma curva, né? Então, aqui está falando, ó, o valor da integral de linha não depende da parametrização da curva, tá vendo? Observação. Você tem que percorrer uma única vez no sentido, ou seja, você saiu de A, aqui, ó, você saiu de A, foi até B. Então, o T variou de A até B, tá? O T está aqui. Você pegou um ponto aqui, esse ponto aqui é um determinado x de t e y de t, no plano. Se você saiu de A e chegou até B e o t percorreu de A até B uma única vez, independente da lei de associação desse x e desse y, o valor da integral de linha vai ser o mesmo, desde que seja percorrido uma única vez, quando o t sai de A e chega em B. Então, a única restrição que eu preciso aqui é essa, ok? Que seja percorrida uma única vez. Aí o valor da integral de linha vai dar o mesmo, não vai depender da parametrização escolhida. Tranquilo? Tá, agora aqui como é que a gente volta para o cálculo 1, ó? Se a gente pega o caso especial, onde essa curva ela é exatamente o segmento de reta que liga A até B, ó, imagine que você pegou aqui, ó, de A até B. Então, você vai parametrizar o segmento, né, de A até B. A curva sua agora é o segmento que sai do ponto... Eu colocou exatamente em cima do eixo do Y aqui, ó. Na verdade, aqui, ó. Vou colocar exatamente aqui em cima para ficar igual ao que eu estou falando. Imagine que você pegou de A... Esse aqui é o ponto A0, tá vendo? O ponto A0. E esse ponto aqui é o ponto B0. Exatamente em cima do eixo do Y. Do X. Beleza? Então, essa aqui é a minha curva agora. Como é que eu vou parametrizar ela? Concorda que basta eu pegar o x como sendo x e o y como sendo zero? Porque esse ponto aqui, ó, se eu pego esse ponto, o t que vai de A até B aqui, ó, é o mesmo t que vai de A até B aqui também, não é? É o mesmo tamanho, a métrica é a mesma, não mudou nada, é o mesmo intervalo AB. Então, por isso que ele falou, ó, no caso especial em que a curva é o segmento de reta unindo esse ponto A0 até o ponto B0,
Aí eu vou usar x como parâmetro. Tá vendo que eu poderia ter utilizado o t como parâmetro, né? Quem que seria o x de t? O x de t seria o próprio t e o meu y de t seria o zero. E o t variaria de a até p, para ficar com a mesma terminologia que a gente estava usando lá. Então, para você ver, quem que é a derivada disso aqui, ó, em relação a t? Lembra que eu preciso do x'? Esse aqui seria dx dt, né? Quem que seria o x' aqui? Seria 1, né? Que é a derivada de t ou de x em relação a x. E o y de t? Qual que é a derivada de y de t em relação a t? Que seria aqui, né? Aqui eu estou trocando o t por x, beleza? Por isso que ficou x aqui, ó, embaixo. Aí, o que acontece? Esse camarada aqui, a fórmula para calcular ele era essa, não era? Esse aqui eu estou chamando do próprio x, tá vendo? Que seria o t. E esse aqui zerou. Então, esse aqui seria zero, a derivada de zero em relação a x, ou em relação a t seria zero. Então, ficaria o quê? Ficaria a raiz quadrada de 1 ao quadrado, né? Porque isso aqui vale 1, né? A derivada de x em relação a x, ou de t em relação a t. Então, para você ver o que aconteceu. Voltamos para a integral lá do curso de cálculo 1. Concorda que isso aqui é a mesma integral do curso de cálculo 1? Ó, a integral de a até b de f de x0 dx. Né? Porque essa parte toda aqui vale 1. Viu como que reduziu o caso? Voltamos para o caso particular? Beleza. Então, eu até brinquei aqui, nossa velha conhecida, né? Nossa velha conhecida é a integral lá do curso de cálculo 1. Tá. Agora, como que a gente vai fazer a interpretação geométrica desse caso, né? De integração de linha. Então, a gente vai pegar o caso onde a função f de x... Lembra que lá para interpretar como área, a gente precisava que a função f de x fosse maior do que zero, ou seja, estivesse as imagens estivesse acima do eixo do x, né? Ok? Então, aqui eu vou pegar também o caso em que f de xy fosse maior, seja maior ou igual que zero. Então, essa integral aqui, ela vai representar também a área, tá vendo? Dessa cerca aqui, ó, então dessa cortina. Porque agora a base dela aqui no chão, se vocês observarem a base do chão aqui, a base do chão aqui é a curva. Agora imagine que você pegou essa curva, você esticou. Concorda que você vai ter exatamente, esticou e colocou exatamente em cima do eixo X aqui, ó. Concorda que eu ia ter exatamente uma integral lá do curso de cálculo 1, aqui nesse plano aqui, ó? Tá vendo como que volta? Então, o que acontece? Esse ponto que aparece aqui e esse ponto que apareceria aqui era exatamente a altura, né? A gente dividia isso aí em retângulos, não era? Dividia em retângulo, fazia a base do retângulo tender a zero, calculava que era a soma de rima, a primeira que vocês viram, né? Que vocês viram. E fazia o limite com n tendendo a infinito, e aí os retângulos se encaixavam perfeitamente abaixo do gráfico da curva. Beleza. Aqui temos um exemplo, tá vendo? Eu tenho essa função aqui, ó. 2 mais essa função é essa função em azul aqui, ó. Essa função em azul. E aqui eu tenho a curva C. A curva C, quem que é a curva C? É a metade superior do círculo unitário. Então, a curva C é exatamente isso aqui, ó, a metade superior. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, beleza? Então, a curva C é exatamente. Então, o que eu estou querendo, na verdade? Não sei se dá para visualizar aí. Eu estou querendo exatamente essa área aqui, ó, dessa cortina, ó. Lá atrás também tem, ela continua, beleza? Então, o que eu estou querendo calcular com essa integral sobre essa curva C aqui, ó, no chão, é exatamente a área, essa área aqui, ó, em azul, destacada. Ficou claro? Calcular essa integral, onde C é a metade superior do círculo, então eu quero calcular a integral sobre, tá vendo? Esse aqui é o eixo positivo do X.
E esse aqui é o eixo positivo dos y, né? Ou seja, essa parte aqui. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante. Então, eu quero exatamente a área sobre o gráfico dessa superfície aqui, tá vendo? Mas só que agora, só sobre essa curva. Eu não estou querendo calcular o volume lá dentro, não. Beleza? Eu estou querendo calcular a integral de linha. A integral de linha que eu estou pedindo aqui, ó, ela vai dar quem? Ela vai dar a área, né? A interpretação geométrica nesse caso aqui, como é tudo tá acima do eixo, tá vendo? As imagens aqui são positivas, a f de xy aqui é maior ou igual que zero nesse contexto aqui, tá vendo? Logicamente que a f tem valores negativos aqui, né? Mas esse pessoal aqui não me interessa, né? O que me interessa é só o pessoal que está aqui sobre essa curva, ó. C. É a metade de um círculo, né? A parte de cima de um círculo, de uma circunferência. Tá. Como é que eu parametrizo? Então, para você ver, eu preciso parametrizar essa curva. Essa aqui é a minha curva C. Tá vendo? Esse aqui é o círculo unitário. Essa aqui é a minha curva C. Como é que eu parametrizo? Uma maneira é chamar o x de cosseno e o y de seno. Por quê? Porque eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale 1. Concorda? E aí, exatamente, Vitor. Aí eu pego o quê? Eu pego o meu t, que está aqui, e faço variar de onde até onde. Tá vendo? Que eu vou daqui até chegar aqui, ó. Eu tenho que ir até do primeiro quadrante até... Aqui é o primeiro quadrante e aqui é o segundo quadrante. Então, eu tenho que ir de 0 até 180, concorda? O t tem que percorrer uma única vez. Beleza? O t saiu de 0. Observe que se você pegar o 0 aqui, ó, se o t for 0, quanto que vale o x de 0 e o y de 0? Concorda que vale 1, 0? Eu estou exatamente aqui no início. Imagine que você está andando. Agora você pegou o t. Então, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui foi mandado nesse aqui. Agora, imagine que você está aqui no, sei lá, 45 graus. Π sobre 4. Onde é que o π sobre 4 vai ser mandado? O x de π sobre 4, y de π sobre 4. Esse ponto aqui, quem que é? Cosseno de 45, seno de 45, não é? Então, é um ponto mais ou menos aqui, ó, bem aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2, então esse ponto aqui é mandado nesse. Então, eu saí daqui e estou indo assim, né? Se você pegar 90, por exemplo, você vai estar exatamente aqui. Por que está aqui? Porque cosseno de 90 é 0 e seno de 90 é 1. Beleza? Então, esse ponto elevado... Opa, já tinha feito aqui, né? Esse ponto... Peraí, a setinha aqui está errada. Π sobre 4 é mandado nesse aqui, né? Raiz de 2 sobre 2. E esse primeiro quadrante aqui está atrapalhando aqui, né? Deixa eu tirar esse primeiro quadrante aqui. E esse ponto aqui é mandado exatamente nesse ponto aqui, ó. E assim vai, né? Até fazer o círculo. Beleza? Então, essa aqui é a minha parametrização. Então, aquela função R de t que apareceu lá em cima, lembra? Quem que era R de t? Era um x de t na direção i mais um y de t na direção j, não era? Então, esse aqui ficou cosseno de t na direção i mais seno de t na direção j. Então, essa é a minha função vetorial. Ok? O que eu fiz? Eu peguei o segmento de 0 até 180, utilizei as funções seno e cosseno e transformei esse segmento em um arco de circunferência. Então, esse é o efeito da parametrização, beleza? Você pegou o segmento de reta de 0 a π, pegou ele e curvou, beleza? Para poder fazer o quê? Para fazer esse arco aqui, ó. Beleza? Pegou esse pedaço aqui de 0 até π, curvou aqui. Lembra quanto que vale o comprimento da circunferência? 2πr, não era? Quanto que vale o r aqui, nesse caso aqui? 1. Então, qual que é o comprimento dessa circunferência toda? 2π, não é? A metade vale quanto? Π, né? Então, é exatamente esse π aqui, ó, que eu preciso, de 0 até π, tá vendo? Eu peguei esse camarada de 0 até π, esse tamanho aí,
curvei na metade da circunferência que eu preciso. Transformei, ok? Como que eu transformei isso? Utilizando as funções x de t igual a cosseno de t e y de t igual a seno de t. Para poder fazer o arco certinho, né? Bom, agora vamos para a conta, que é o que a gente precisa fazer para encontrar aquela área daquela cortina lá, né? Dado por essa figura aqui, ó, em azul. Então, quando você faz essa conta aqui, eu preciso parametrizar. Vocês lembram da fórmula lá? É integral sobre C de f de x, y, ds. Isso aqui era a integral de a até b do f de x de t, y de t. E o ds a gente trocava por essa coisa aqui, né? Não era assim? Beleza. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar, no lugar do x, eu vou trocar por cosseno. No lugar do y, eu vou trocar por seno, tá vendo? Então, por isso ficou 2 mais cosseno ao quadrado, que é x ao quadrado, vezes seno ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada, isso aqui é a fórmula, né, do ds. Aqui mais embaixo, aqui de 0, 0 a π é o valor de AB, né, da parametrização. 2 mais cosseno aqui, só reescrevi. Aqui, quem que era o x mesmo? Cosseno, não era? A derivada do cosseno, quem que é? Seno, né? Como está ao quadrado, então ficou seno ao quadrado, tá vendo? Aqui, quem que era o y? O seno, não era? A derivada da cosseno. Aqui, na verdade, dá menos seno, né? Mas como está ao quadrado, beleza? Ó, o x era cosseno, não é? A derivada do cosseno é menos seno. Mas ele está elevado ao quadrado, não tá? Então, por isso ficou seno ao quadrado positivo aqui, ó. E aqui o y era seno, a derivada do seno é cosseno positivo. Ao quadrado dá o cosseno. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, então essa parte toda aqui vale 1. Ok? Então, o que sobrou? Sobrou a primitiva disso aqui. Eu fiz integral da soma, soma das integrais, tá vendo? Então, integral de 2 dá 2t. Essa parte aqui, quem que é? É menos cosseno ao cubo sobre 3. Por quê? Porque o 3, quando você deriva, vai cair, vai cortar. Vai ficar um cosseno ao quadrado que eu tenho aqui, vezes a derivada de dentro. A derivada do cosseno é menos seno, não é? Por isso que eu coloquei esse sinal de menos aqui, ó. Porque aqui eu tenho mais positivo, tá vendo? Então, menos com menos, mais. Variando de 0 a 2π. Tá. Substituindo, vai dar quem? Coloca π no lugar do t, vai dar 2t, né? 2π. Aqui vai ficar, assim, ó, vai ficar 2π menos 1/3 que multiplica... 1/3. 1/3. Faço 1/3 e escrevo meio, né? 1/3 que multiplica quem? Cosseno de π vale menos 1. Então, vai ficar menos 1 elevado ao cubo, né? Cosseno de π aqui, ó. Então, vai ficar isso aqui menos. Substituindo o zero agora, vai ficar 0 aqui, menos. Aqui vai ficar 1/3 vezes 1, né? Porque cosseno de 0 vale 1, né? Vai ficar menos 1/3. Então, isso aqui vai ficar 2π. Aqui, concorda que vai ficar mais 1/3? Porque menos 1 ao cubo dá menos 1. Com esse menos aqui, menos com menos, mais, né? Menos. Esse menos com esse menos aqui vai ficar mais, né? Então, sobrou o quê? Sobrou 2π. 1/3 mais 1/3. 2/3. Ficou claro? Beleza. Então, o que eu tinha preparado para vocês era isso na aula de hoje. Alguma dúvida da aula de hoje? Eu tenho uma dúvida, Valdemir. Sim, pode falar. O Vitor também levantou a mão ali. Volta naquele exemplo que você parametrizou a curva. Desce um pouquinho. Nesse caso, é bem óbvio, né, que, na verdade, sabe, que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, ficaria fácil de dizer que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Mas se fosse tipo, sei lá, x à quinta sobre 2 mais 1y ao sétima potência igual a 1, como que eu iria fazer para parametrizar?
Sim, eu entendi a sua preocupação. Nem sempre é fácil você encontrar a parametrização, mas depois a gente vai ver algumas técnicas de como resolver isso, como encontrar essas parametrização. A mais simples que eu posso te afirmar é a parametrização do tipo gráfico. O que é a parametrização do tipo gráfico? Imagine que você tem uma situação que você falou aí, né? Foi que é x a quinta, Sei lá, sobre 2 mais sobre 2 mais y a 2 sei lá, alguma coisa assim. xy ao quadrado igual a 1. Aí, o que você poderia fazer nessa situação? Tentar isolar uma variável em função da outra. Ou seja, você ficaria com gráfico. Você ficaria com uma variável sendo ela própria, ou seja, x de t, por exemplo, igual a t. E quem que seria o y de t? O y de t seria esse y aqui isolado em função de x. Que é o que a gente chama de parametrização do tipo gráfico. É a mais usual possível, né? Ficou claro? Uma das maneiras, a gente vai ver outras técnicas de parametrização, mas uma das maneiras é essa, seria a parametrização do tipo gráfico. Vitor, você ia falando? Era sobre a parametrização também, é porque você tinha comentado mais cedo que não dependia da parametrização do resultado. Aí eu fiquei muito curioso em relação a isso, eu poderia botar qualquer função que dava certo no mesmo resultado? Aí o que acontece? Essas funções que você escolhe, ela tem que, quando t variar de A até B, logicamente ela tem que descrever a curva. Então ali, por exemplo, se eu pegasse um x igual a tangente e o y igual a cossecante, não ia pegar o intervalo de 0 a π e transformar naquele arco de circunferência. Então, você não pode pegar a função que você queira colocar. A função que você... Eu estou falando que ela não é única. Pode ser que exista outra parametrização. Então, nesse caso aqui, ó, vocês concordam que o y ele é igual a... Nesse caso aqui, é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Por quê? Não tem o mais ou menos, porque eu estou no primeiro quadrante. O y é positivo. Beleza? Então, uma parametrização possível aqui? Você poderia chamar o x de t e o y de t de raiz quadrada de 1 menos t ao quadrado. Seria outra parametrização, que não envolve nem seno nem cosseno. Vai dar certo? Vai. Mas aí o que acontece? Pode ser quando você calcular a derivada disso aqui em relação a t, disso aqui em relação a t, colocar aqui ó, na fórmula, pode ser que você ia encontrar o quê? Você ia encontrar uma integral mais difícil de ser resolvida. É o preço que você paga. A parametrização ela não é única, mas dependendo da parametrização que você escolhe, a sua integral de linha ela fica mais fácil de ser calculada ou não. Então, ok, bom dia para todo mundo, fiquem com Deus, até semana que vem, né? Até terça que vem, né? Terça que vem a gente encontra novamente. Até mais, gente. Até mais, Brenda, Ariane, bom dia. Bruna, Alícia, Cleverson, Iago, Nayane, Paulo, Natália. Até mais. Ô, Valdomiro, Oi, Daniel. eu fiquei só com as dúvidas na hora de desenhar os campos vetoriais que ficam na diagonal, em questão do modo do vetor e a inclinação dele nos exercícios da lista. Qual foi o exercício especificamente, você lembra? Acho de todos, né? Quando o vetor é reto, tipo assim, na vertical e na horizontal, eu consigo desenhar facilmente. Mas que nem na 5, Na 5, peraí. na 6, nessa que o vetor... Eu não entendi muito como é que você fez. É tipo esse exemplo também. Na 5, tá aqui, né? É. Como é que você desenha o vetor, né? Por exemplo, essas 5 aqui. Por exemplo, se você for pegar, por exemplo, o ponto... Você quer um ponto na diagonal, por exemplo, o ponto 1, 1, de coordenada 1, 1, por exemplo. Você quer saber a imagem do 1, 1. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar o 1 no lugar do x e o 1 no lugar do y. Então, o que sobraria aqui, ó? Só abrir um negócio aqui para escrever. Você tem um campo f de x e y igual, cadê o livro? F de x e y igual a
y na direção y na direção y mais x na direção j, dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Então, imagine que você quer calcular o f de 1. Então, isso aqui ia dar 1 na direção y, né? Então, aqui você pode fazer assim, ó, você pode dividir essa parte aqui, ó, para pegar a primeira coordenada. Então, 1 na direção y, então seria 1 na direção y dividido pela raiz quadrada de 2, né? Porque 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E quem que seria a outra coordenada? Vou deixar... A outra coordenada seria x, que seria 1 também, mesma coisa. A gente ia traçar um ponto 1. Aqui, né? Você tem aqui o ponto que você vai ter 1, né? Uhum. 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 dá mais ou menos 1, alguma coisa, né? Porque raiz de 2 é... Não, dá 0 ponto alguma coisa, né? Acho que é. 0 ponto alguma coisa. Mas isso aqui, o tamanho aqui não vai muito caso, não. Só para ter noção aqui de escala, é um pouco menor do que 1, né? Então, olha o que você vê. Isso aqui está na direção x, esse aqui está na direção y. Um pouquinho menor do que 2. Então, o vetor resultante seu vai estar aqui, ó. Uhum. Então, esse camarada aqui é o f de 1, 1. Então, agora você pode vir apagar isso. Pode vir apagar isso. Ah. Ok? Ok, obrigado. Se você pegar outro ponto, sei lá, vamos pegar um negativo aqui, ó. Sei lá, menos 1 e 1. Aqui, menos 1 e 1. Então, o que seria o f de menos 1 para x, 1 para y? Então, aqui seria y, 1 sobre raiz de 2, a primeira coordenada, né? Porque o y aqui vale 1, então 1 sobre raiz de 2. E a segunda coordenada seria menos 1 sobre raiz de 2. Por que menos 1? Porque o x agora é menos 1, né? Então, como é que você marca? 1 sobre raiz de 2 está apontando para onde? É positivo, né? Então, se é positivo, ele está apontando para cá, ó. E menos 1 sobre raiz de 2 é negativo, está apontando para baixo. Essa coordenada aqui, ó. Então, o resultante seu vai estar aqui, ó. Então, esse camarada aqui é o f de menos 1, 1. Então, você não precisa desse aqui. Você não precisa desse aqui. Beleza? Beleza. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Acho que não. Tá, beleza, então. Até terça, então. Até terça-feira. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda terça e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais.